Beleza. Ok. Então, para a confecção do slide, eu tomei como base esses dois artigos, esse da Frontiers in Medicine, que tem inclusive o Renato Ambrosio como coautor, e o segundo da Journal of Current Ophthalmology. O artigo da esquerda foi publicado em junho de 2023 e o da direita em 2018. Só botar no modo de apresentação. Então, como introdução, é importante detalhar, né, que nesse atendimento inicial do paciente é importante fazer uma anamnese completa, né, com o histórico do quadro oftalmológico, dos tratamentos realizados previamente, identificando o estágio desse ceratocone e se há ou não alguma evidência de progressão. Para isso, é sempre importante, nesse primeiro atendimento, a gente sempre fazer uma topo para ter como base, visto que só podemos tomar como base mesmo, as mesmas tecnologias para acompanhamento dessa progressão. Ainda é importante orientar esse paciente acerca da doença e suas opções de tratamento, além de uma avaliação psicológica, que é essencial nesses casos, visto que a maioria dos pacientes são ansiosos e a maioria já veio referenciado de algum outro médico que pode ter deixado esse paciente mais preocupado com essa condição. Então, temos que tranquilizar esse paciente quanto ao risco de cegueira, que muitos pacientes vêm com esse medo, né? E ainda mais que a gente sabe que hoje com as tecnologias disponíveis e com os diagnósticos mais precoces, a gente consegue manter esse paciente com uma boa qualidade visual e os transplantes de córnea são cada vez menos indicados justamente por causa disso. Aí o tratamento vai ter dois objetivos principais, que é a reabilitação visual e evitar a progressão desse ceratocone. E para isso é de vital importância o tratamento das doenças atópicas, sendo que nos casos mais complexos podemos lançar a mão de uma conduta multidisciplinar, né, com acompanhamento com alergista, para a gente controlar ao máximo esse quadro atópico e é, evitar o estímulo mecânico também de coçar os olhos, que a gente sabe que é um fator que predispõe a essa evolução e a progressão do ceratocone. Aí, falando desses pilares de tratamento, o primeiro step mesmo para a gente conseguir reabilitação visual seria o óculos. É importante a gente ressaltar que o cilindro topográfico é frequentemente hiperestimado nesses pacientes. Então, como vimos em aulas anteriores, a gente vai avaliar essa acuidade visual sem correção, avaliar o Legrand para a gente evitar ao máximo hipercorrigir esse paciente. Sabendo ainda que o óculos também é importante para os pacientes que já usam lentes de contato, para tentar dar um descanso para essa córnea, que esses pacientes, se não tiver alguma outra alternativa, eles passam a usar lentes por períodos muito prolongados, que pode gerar algumas consequências. No segundo step, a gente já tem as lentes de contato, né? Que são indicadas em pacientes que já não possuem uma boa acuidade visual com o uso de óculos. Geralmente, em casos leves, as lentes gelatinosas históricas são opção, e quando esses pacientes passam a não apresentar mais uma boa qualidade visual com essas lentes gelatinosas, as lentes de contato rígidas passam a ter sua validade. O padrão mais indicado é o padrão de três apoios, que a gente pode perceber ali nessa figura superior à direita, com o First Apical Touch. A gente percebe uma rarefação central, mas com uma boa troca de flúor. E a gente tem que ficar muito atento com os toques quando for fazer essa adaptação, porque o toque tem relação com cicatrizes apicais que podem prejudicar ali a qualidade visual desse paciente futuramente. Atualmente, o sistema Rosicar é uma opção adicional para os pacientes que não se adaptam às lentes de contato rígidas gás permeáveis convencionais. E em pacientes que possuem um certo desconforto, mesmo em uso de lentes de contato, mantendo um bom padrão, a gente pode ainda lançar a mão do piggyback, utilizando uma lente latinosa embaixo dessa lente rígida para tentar prover mais conforto para esses pacientes. Ainda para casos mais avançados, a gente possui lentes esclerais, lentes mini-esclerais. Essas mini-esclerais vão variar ali de 15 a 18 milímetros e as esclerais de 18 a 24 milímetros, que podem melhorar o conforto também dos pacientes, estabilidade, além de retardar essa evolução para um transplante nesses casos mais avançados. Já temos ainda, nesses casos, o implante de anel extramal, né, que seria o terceiro step. Os candidatos ideais são pacientes com baixa acuidade visual, sem melhora ou com pouca melhora ao uso do óculos, que o óculos a gente sabe que não vai melhorar tanto a visão nesses astigmatismos mais irregulares. Pacientes com intolerância às lentes de contato, nas referências que eu avaliei, eles indicam em maiores de 21 anos, pacientes sem cicatrizes corneanas centrais, uma paquimetria maior que 400 micra, e sendo o transplante o único tratamento alternativo desses pacientes. Então, esse implante de anel vai prover uma melhora da acuidade visual através do achatamento central, redução do cilindro e uma melhora, uma redução da irregularidade desse astigmatismo com a centralização do cone. Então,
É importante ressaltar para esse paciente que o objetivo com o anel é a melhora da acuidade visual com correção. Então, a gente tem que dosar essas expectativas, informando o paciente que não é um procedimento refrativo e que óculos ou lentes de contato ainda serão necessários após o procedimento. Ainda na literatura, tem alguns estudos que relatam uma melhora no conforto e na adaptação das lentes de contato após o implante do anel, como o estudo do Collin e Mallet, que eles evidenciaram a restauração da adaptação das lentes de contato rígidas gás permeáveis em cerca de 80% dos pacientes após o implante do anel. Algumas contraindicações desse implante do anel estromal seriam um K máximo maior que 65, cicatrizes centrais, hidrópsia, e nessa tabela abaixo eu coloquei algumas diferenças entre alguns anéis disponíveis no mercado, como essas variações no arco, na desenho dessa secção transversal, né, que pode ser hexagonal, como no Intax e no Ferrari e no Kettle Ring, já são triangulares, além dessas diferenças de espessura, diâmetro externo e externo, evidenciados aí nesses diferentes métodos. Em casos de ceratocone já em progressão e com pacientes com acuidade visual insatisfatória, alguns estudos trazem estabilidade a longo prazo evidenciada em adultos, o que não é tão bem visto em crianças, visto que essa população tem um maior risco de evolução, né? Então, eles indicam mais em pacientes adultos essa estratégia. Aqui traz um estudo evidenciando aí essa estabilidade do ceratocone pós-anel. A gente vê que em estudos bem robustos, com 124, 138 olhos, mantém uma boa estabilidade aí, um follow-up de duração aí, intervalada nos estudos de 3 meses até 5 anos, nesses diferentes estudos, e também com diferentes métodos, né? Ferrara, Intax, Kettle. Uma opção nos casos em progressão do paciente com acuidade visual boa seria o crosslinking, que ele, através da riboflavina, a luz ultravioleta com comprimento de onda de 370 nanômetros e a associação com o oxigênio, vai cursar aí com fortalecimento de ligações covalentes interfibrilares do colágeno, gerando uma maior estabilidade biomecânica da córnea, visando aí estabilizar ou possivelmente regredir essa ectasia com melhora dos índices ceratométricos. As indicações, então, cone em progressão com acuidade visual satisfatória, jovens com alto risco de progressão também têm indicação nesses estudos avaliados, e uma PAC mínima de 400 micra para indicação do procedimento. Ainda existem ainda os tratamentos combinados, né? Cross-linking, por exemplo, com o anel, inicialmente. E no meu estudo eu evidenciei que vários artigos traçam planejamentos diferentes para essa combinação. O Mohammadpur, ele fala que o implante de anel após o crosslinking pode ter um efeito reduzido, porque o crosslinking modificaria ali aquela biomecânica da córnea, então o anel não faria sua ação total. Já o Krashmi fala que é interessante realizar no mesmo tempo cirúrgico, por ter melhor resultado ceratométrico, devido ao acúmulo de riboflavina nos túneis, isso teria maior ação. E o Marconi Santiago já fala que é preferível realizar qualquer procedimento que vise reabilitação visual 1 ano após o crosslink para ter uma maior previsibilidade desse procedimento. Num desses artigos, também traça um comparativo entre o crosslink e um anel sequenciais ou ao mesmo tempo cirúrgico. Aí, no primeiro estudo do Hersh, com 198 olhos, a gente percebe que não tem muita diferença significativa desses resultados. Um adendo também que nesse estudo do Compton 7, com 48 olhos, ele viu que 8 olhos evoluíram com um edema estromal resolvido em 3 meses. Que pode ser uma complicação aí desse procedimento combinado. Temos ainda como procedimento combinado o cross-linking topoguiado associado ao PRK, que seria o protocolo de Atenas. Os estudos trazem que existem evidências de estabilidade ao longo prazo, nesses casos, como no estudo do Canelopoulos, que ele avaliou 324 olhos em progressão e evidenciou melhora da acuidade visual com correção, sem correção e ceratométrica após 2 anos de follow-up desses pacientes. Mas ainda assim, esses estudos trazem alguns adendos, como a biomecânica do pós-crosslink, né, a córnea mais enrijecida pode alterar a profundidade de ablação. Então, estudos ainda estão sendo realizados para saber e quantificar melhor qual que é essa diferença de profundidade de ablação em córneas pós-crosslink. Além do fato de que a ablação superficial da córnea, né, onde tem as fibras mais entrelaçadas, que mantém mais rigidez biomecânica,
Com essa ablação superficial, pode ocorrer uma desestabilização dessa biomecânica, gerando progressão também. Então, mesmo os estudos falando que tem essas evidências de estabilidade, eles ainda ponderam esses achados. E aqui a gente vê um paralelo também do PRK com o crosslinking, ou do crosslinking sozinho, e eles evidenciaram que o PRK com o crosslinking não teria uma taxa de progressão mais alta como esperado, né? Nesses artigos que estão citados abaixo. Inclusive com uma acuidade visual comparável entre os dois, um pouco melhor no procedimento combinado, nesses artigos, com taxas de complicações relativamente baixas, como reis, cicatrizes estromais, ceratite microbiana, e no artigo do Canelopoulos ele faz um paralelo entre o protocolo de Atenas simultâneo ou sequencial, em que o reis estromal foi mais preeminente no procedimento sequencial do que no simultâneo, com um follow-up de 24 a 68 meses após os procedimentos. Aí, como último step, a gente tem o transplante de córnea, que já é reservado para esses casos mais refratários. Na literatura, a gente encontra que o transplante penetrante com laser de Fendt segundo proporciona uma recuperação e retirada de suturas mais rapidamente, que gera uma maior estabilidade da ferida operatória, e que o DALC vem se mostrando eficaz, justamente por preservar o endotélio e anular essas chances de rejeição endotelial, bem como evitar o procedimento a céu aberto, que pode trazer mais complicações, e a não manipulação da câmara e o uso menos prolongado do corticoide também reduzem os índices de glaucoma nos pacientes. Por isso que o DALC vem se mostrando mais eficaz. Pode aumentar ainda a morbidade do transplante, mesmo com os avanços tecnológicos vigentes. E uma opção terapêutica que surgiu, foi descrita em 2014, é o transplante de Baumann, que os estudos informam que ele pode retardar a evolução para DALC do transplante penetrante, além de melhorar a ceratometria. Eu vou destrinchar mais essas técnicas posteriormente agora. Então, fazendo um paralelo entre o DALC e o transplante penetrante, para a realização do DALC, não podemos ter cicatrizes profundas, justamente porque é a porção que é preservada no DALC, né? Transplante lamelar anterior profundo. E no transplante penetrante, a gente realiza mais em pacientes com cicatrizes de espessura total. Então, no DALC, como eu falei, como não tem essa manipulação da câmara anterior, o uso menos prolongado dos corticosteroides, então a gente tem um risco diminuído em 40% de glaucoma e sem risco de rejeição endotelial, justamente porque o endotélio receptor é preservado no procedimento. Isso é evidenciado também na taxa de rejeição, que nos estudos variou entre 3 a 14%, enquanto no transplante penetrante nos estudos varia entre 5 até 41% essas taxas de rejeição. Aí, acerca do transplante de Baumann, ele foi proposto por Digit e colaboradores em 2014, que envolve a confecção de um bolsão e introdução de uma lamela de estroma anterior embebida em solução salina balanceada e azul de tripã no estroma médio por um túnel escleral. E nos estudos recentes, constatado um retardo nessa progressão da doença, sendo útil em córneas finas visando evitar perfurações e útil em pacientes que estão intolerantes às lentes de contato. E como achados, eles avaliaram redução do K-médio em aproximadamente 8 dioptrias, aumento da paquimetria em 30 micras e melhora a acuidade visual com correção em 2 linhas. O risco de rejeição e uso crônico de corticoides também são reduzidos, o que pode reduzir também essa questão do glaucoma. Além desse procedimento poder retardar a evolução para DALC ou para um transplante penetrante nesses casos mais avançados. Aqui eu coloquei algumas imagens, só para ser uma técnica que foi relatada mais recentemente, que ele inicia fazendo essa confecção do bolsão inicialmente escleral. Aí na terceira foto dessa figura superior, ele preenche a câmara anterior com ar para facilitar a visualização da DCM. E aí ele vai tunelizando e depois, posteriormente, ele injeta essa lâmina de estroma anterior, embebida com solução salina balanceada e o azul de tripã, e abre esse enxerto para dar mais estabilidade a essa córnea. No artigo, eles também trazem essa variação ceratométrica, né? A gente percebe redução desses níveis, desses valores ceratométricos após um mês de pós-operatório, e evidenciar também é um mapa diferencial mais à direita. E a gente percebe também o corte da lâmpada de fenda evidenciando essa porção levemente mais hiperreflectiva no estroma médio, sem comprometimento dessa transparência corneana, e também é visível o OCT, essa lamela um pouco mais hiperrefletiva.
Outro fator que eu achei interessante também, que foi até citado em algumas aulas prévias, que é a questão da terapia gênica, que atualmente a gente sabe que, apesar de ser uma doença multifatorial, o ceratocone está muito relacionado a alguns fatores genéticos. E, após estudos, foi identificado que uma história familiar positiva aumenta esse risco de desenvolvimento do ceratocone em 15 até 67%. 15 até 67 vezes, perdão. Algumas alterações em diferentes regiões cromossômicas também foram identificadas, como o LOS19 e alguns alelos de cromossomo que eu destaquei aqui embaixo. Além disso, tem alguns fatores genéticos mais complexos como o ZNF49, que foi evidenciado em 23% dos casos de ceratocone esporádicos. Alguns genes, como o Visual System Homebox 1 e o Superoxide Dismutase 1, foram mais relacionados com ceratocone. Então, essa terapia ela visa que um gene de interesse vai ser entregue a uma célula-alvo usando um vetor, e isso aí vai começar a se expressar geneticamente através de síntese proteica desse gene. E vem se tornando uma estratégia promissora para tentar mudar o curso da doença e também mudar as estruturas das proteínas celulares, visando melhorar aí esse curso de doença. E para finalizar, eu trouxe os algoritmos que são presentes nesses artigos. Aí, nesse primeiro artigo, que é o da Journal of Current Ophthalmology, ele divide inicialmente em casos progressivos e não progressivos. Começando aqui pelos não progressivos, em pacientes com acuidade visual melhor que 20/30, paquimetria maior que 450 micras e um estroma residual de maior que 400 micrômetros, e uma ceratometria menor que 50, eles já indicam o protocolo de Atenas, um PRK associado ao crosslink. Nos casos em que a acuidade visual está ali entre 20/200 e 20/30, uma ceratometria entre 50 e 60 e uma córnea transparente, eles já optam pelo implante do anel. E em pacientes com acuidade visual pior que 20/200, ceratometrias maior que 50 e cicatrizes corneanas, eles já indicam um DALP ou transplante penetrante. Já nos casos progressivos, o paciente com acuidade visual melhor que 20/30, paquimetrias superior a 450, estroma residual de 400 micra e uma ceratometria menor que 50 dioptrias, eles optam pelo protocolo de Atenas, o crosslink associado ao PRK. Nos casos com acuidade visual entre 20/200 e 20/30, em uma espessura corneana de 400 micras, uma ceratometria entre 50 e 60 e uma córnea transparente, eles já associam crosslinking com o anel, nesses pacientes com a visão já pior. E com a visão pior que 20/200, uma espessura corneana central menor que 400, ceratometria maior que 60 ou a cicatriz corneana, eles já optam pelo DALC ou pelo transplante penetrante. Já no artigo mais recente, eles já ramificam mais um pouco esse algoritmo. Então, iniciando também nessas causas não progressivas. Então, o primeiro step, eles já falam na questão dos óculos ou das lentes de contato. Se o paciente tiver uma visão inadequada, né, uma visão insatisfatória com os óculos ou lentes de contato, considerar um implante de anel, um DALC ou um transplante penetrante, a depender das particularidades do paciente. E com a visão adequada, você vai monitorar a progressão, estando estável, volta lá para cima de novo e segue o passo a passo. Agora, a doença começou a entrar em progressão, a gente já vai avaliar qual que vai ser a espessura da córnea do paciente. Uma espessura maior que 400 micrômetros, a gente vai avaliar se ele é tolerante ou intolerante à lente de contato e se tem uma boa ou ruim acuidade visual. Nos casos do paciente tolerante à lente de contato e com boa acuidade visual, eles indicam crosslinking EPIOF. Paciente intolerante à lente de contato e com a acuidade visual inadequada, insatisfatória, a gente avalia de novo a questão da espessura corneana. Se a espessura for maior que 450 micrômetros, eles já vão indicar um PRK topoguiado associado ao crosslink. A espessura corneana menor que 450 micrômetros, implante do anel associado ao crosslink. Pacientes já que têm uma espessura corneana menor que 400 micrômetros e estão em progressão, avaliar também essa questão da tolerância e acuidade visual com as lentes de contato. Pacientes tolerantes e com boa acuidade visual, crosslink. E modificado por causa da espessura, que vai ser menor que 400. Nos pacientes que são intolerantes à lente de contato com uma visão inadequada, uma acuidade visual insatisfatória, quando o paciente tem uma paquimetria maior que 400 micrômetros na média periferia, eles já indicam um implante de anel com um crosslink modificado. Menor que 400 micrômetros na média periferia, a gente vai avaliar se tem alguma cicatriz corneana ou se não tem cicatriz corneana.
No caso de ausência dessa cicatriz corneana, a gente pode fazer o transplante de Baumann, o DALK, e esse SK é uma técnica nova que eles desenvolveram, que é uma membrana acelular de tecido suíno, que é uma alternativa aí de driblar essa questão da fila de transplantes, essa burocracia que o paciente enfrenta, para tentar fazer como se fosse um transplante de Baumann com essa membrana celular de tecido suíno. Porém, ainda tem estudos ainda sendo desenvolvidos para avaliar a estabilidade após esse procedimento, e o alto custo é um empecilho também, justamente porque é através de bioengenharia que esse tecido é confeccionado. Já em pacientes que têm essa cicatriz central, a gente vai avaliar se tem a hidrópsia prévia ou não. Pacientes que não têm hidrópsia prévia, ou seja, não tem uma opacidade que acometa ali essa córnea posterior, um DALK através do Big Bubble é indicado. Em paciente que já tem hidrópsia prévia, um transplante penetrante ou um DALK manual, a depender dessa extensão da hidrópsia, se poupa ou não o eixo visual. E tentei resumir ao máximo, que o tema é bem extenso, e essas foram minhas principais referências. Obrigado. Muito bem, Vinícius. Excelente sua apresentação. Muito boa. É muito didática e muito bem apresentada também. É, alguém quer fazer alguma pergunta para o Vinícius aí? Vinícius ficou essas férias todas aí preparando essa aula, ninguém faz pergunta, ele está ansioso para responder pergunta de vocês aí. É, bom, essa turma realmente não pergunta nada, é impressionante. Bom, então, alguém quer fazer alguma consideração sobre a apresentação do Vinícius? Bom, então, eu vou falar algumas coisas aqui, não tem muito a acrescentar, Vinícius. A primeira coisa é fazer um elogio. Sempre que a gente apresenta um trabalho, é sempre bom a gente colocar referência e principalmente de artigos atualizados. Ficar pegando artigo muito antigo, porque a gente sabe que a medicina ela evolui muito rapidamente. Essa área da oftalmologia, da cirurgia refrativa, tem sofrido transformações muito grandes nos últimos anos, né? E você falou uma coisa certa: os pacientes chegam geralmente com alguma informação e com muita desinformação. Esse é que é o problema. O paciente, quando você. A primeira coisa que você tem que fazer com o paciente, quando você tem um diagnóstico, a primeira consulta, é você ganhar a confiança dele. E para você ganhar a confiança dele, você tem que ser transparente, objetivo, sincero e responder todas as perguntas dele. É uma consulta demorada, porque você vai ter que consertar, né, de tirar dele essas más informações para que ele possa ficar mais tranquilo e aceitar a sua conduta. Eu sempre falo que na primeira consulta eu nunca falo de cirurgia com o paciente. Como é que o paciente vai entregar o olho para mim se ele não me conhece? Primeiro, criei uma relação médico-paciente, vou sempre tratar aquela atopia. Gente, eu não conheço um caso de ceratocone que o paciente não tenha um passado ou presente de atopia. Às vezes o paciente não sabe que é alérgico, mas você vira para ele e fala assim: você fica com o nariz escorrendo, você entope muito o nariz. Ah, é? Pois é, você tem uma rinite alérgica. Às vezes o quadro é leve, o paciente não valoriza. E ele está acostumado, porque como é um quadro crônico, às vezes ele não valoriza aquilo. Mas se você não tratar essa atopia, esse paciente vai ter o estímulo de coçar. E eu já expliquei para vocês, sempre que o paciente chegar, uma das primeiras coisas que eu explico para ele, eu falo o seguinte: você está com vontade de coçar o olho agora? Frequentemente eles vão falar que estão. Eu pego e falo assim, então faça isso aqui, ó, que eu já ensinei para vocês. Essa manobra do dorso do nariz. Pressione com força o osso perto da glabela, o osso nasal, e os pacientes ficam encantados como é que melhora, e melhora, tá? Pode acreditar nessa manobra aí, porque ela funciona. Outra coisa também que é muito importante, a maioria desses pacientes já vem usando lente de contato, achando que estão tratando o ceratocone.
A gente só deve indicar lente de contato num paciente que não está com quadro de atopia ativo, nunca tratar um paciente com lente de contato, nunca adaptar uma lente de contato em um paciente que está com um quadro de atopia, sem tratamento, porque você vai piorar a atopia. A lente de contato é um estímulo alergênico para o epitélio da córnea e vai causar maior vontade de coçar. E a gente sabe que o trauma de coçar está relacionado à progressão do ceratocone. Então você tem que estar documentado realmente que esse ceratocone está estável para que você possa colocar a lente de contato. Porque não existe outro tratamento que dê uma qualidade de visão tão boa quanto a lente de contato. Então, se você melhora a visão do paciente, o paciente ele vai ficar dependente daquela lente e muitas vezes a doença vai progredir e o paciente vai ter a percepção falsa que está sendo tratado e não está sendo tratado. Agora, algumas coisas eu sei que você colocou ali a referência, mas tem umas coisas, gente, que já mudaram, né? A gente sabe o seguinte, gente, anel, após os 21 anos, isso não existe. Isso não é o paciente ideal. O paciente ideal é quando você diagnostica um cone que está em progressão e você faça o anel, já que o cone está em progressão, e já não é um cone inicial, é fazer o anel o mais rápido possível. É, isso aí eu já fiz anel, gente, em criança de 9 anos, 10 anos, com anestesia tópica. Então, se você ganha a confiança do paciente, você consegue. Então, é muito importante que você faça o anel o mais precoce possível, naqueles casos que ele já não é inicial, e o crosslink também o mais precoce possível, naqueles casos que o cone ainda é inicial. Lembrando o seguinte, uma outra coisa que eu não concordo que você disse aí, após o anel facilita a adaptação do dente de contato. Pelo contrário, você dificulta a adaptação de lente de contato rígida. Você pode facilitar a adaptação de lente gelatinosa, porque muitas vezes você reduz muito o cilindro e você torna essa córnea menos tórica. Então você facilita o uso de lente gelatinosa. Às vezes uma lente gelatinosa tórica que ele não podia usar antes, ele pode usar depois. Mas quando você vai colocar um anel, você já explica para o paciente. Às vezes, se ele estiver bem adaptado com lente de contato, você só deve fazer o anel se esse cone estiver progredindo, porque você vai complicar a vida dele. Às vezes ele está feliz com a lente de contato, o cone está estável, você vai pôr um anel, dificulta a adaptação de lente. Outra coisa também que eu não concordo é que o limite de ceratometria para a indicação Boa de anel. noite. Boa noite, Arnaldo. O limite, ele já a gente deve considerar como limite para ou contraindicação para a indicação do anel, não a ceratometria, não a presença de cicatriz. Porque muitas vezes, gente, a gente consegue, você faz a acuidade visual do paciente, faz um pinhole, você vai ver a visão potencial desse paciente. Se ele tem uma visão potencial boa com o pinhole, ele vai também ter uma melhora da visão com o anel. Então, independente, eu já coloquei anel em paciente com mais de 70 dioptrias. E o resultado do anel é bom. Esses anéis de arco longo, se a córnea permitir uma espessura maior, o resultado é muito bom. E outra coisa, cicatriz também, muitas vezes a cicatriz na córnea, ela não espelha o comprometimento visual. Muitas vezes você tem uma cicatriz que ela é importante e não gera um maior transtorno para o paciente. Aquilo que eu já expliquei para você sobre o back scattering e o forward scattering. Às vezes o que você vê na lâmpada de fenda é o reflexo da luz nos seus olhos, mas a luz que penetra na retina, na pupila desse paciente, ela não sofre tanta deformação. Então, hoje mesmo eu tive um caso de uma médica que fez um PRK há 1 ano. Ela me procurou 5 meses depois da cirurgia com o epitélio aberto. Imagina um negócio desse? 5 meses o epitélio não fechava. Então eu tratei essa córnea dessa paciente e consegui fechar o epitélio dela e ela agora está usando losartana. E é curioso, a opacidade, o leucoma que ela tem hoje, ele aparentemente nas fotografias, ele é pior do que o que ela tinha. E ela chegou hoje feliz da vida, porque ela falou assim, agora eu estou conseguindo trabalhar. Porque ela estava com uma dificuldade muito grande, porque ela mexe com a imagem.
Então, a gente não deve valorizar a opacidade como uma contraindicação. Faça um pinhole para você ver se realmente aquela opacidade ela é incapacitante ou não. Porque se for, aí não adianta você colocar anel, é pensar realmente ou na lente de contato, se não estiver progredindo, e se estiver progredindo, pensar no transplante. É, o crosslink, gente, também é outro tratamento que você tem que fazer precocemente. Você não pode perder a oportunidade. O paciente chega para a gente com estudos, com caso de ceratocone. Às vezes a ceratometria é baixa. Ceratocone, gente, não tem necessariamente os critérios de ceratocone, eles levam em consideração a ceratometria, mas levam em consideração também o padrão topográfico. Tem córneas que às vezes tem um cone muito excêntrico. A ceratometria medida pelo ceratômetro, pelo topógrafo, muitas vezes dá uma ceratometria muito baixa, 40, 39, 41. Você fala, não, isso não é ceratocone. Quando você vê a média periferia do paciente, você observa que esse paciente tem já um abaulamento e que, se deixar, isso vai piorar. Então, nesses casos, antes que comprometa a qualidade de visão ou a acuidade visual, é importante que você faça o crosslink o mais precoce possível. Eu não gosto de condutas, terapias combinadas, anel com crosslink, PRK com crosslink. Eu não gosto dessas terapias combinadas. Se você já tem imprevisibilidade de um procedimento, você aumenta a imprevisibilidade dos procedimentos combinados. Outra coisa também que eu não concordo, e isso eu já comentei outras vezes, é que eu não acho que justifique você fazer um crosslink no paciente que já tem um ceratocone avançado. Você fazer um crosslink para depois colocar um anel, não acho que isso não faz nenhum sentido. Faz sentido você colocar o anel, melhorar o padrão dessa córnea e depois, se for necessário, fazer o crosslink. Faz muito mais sentido para mim. Então, em córneas avançadas, eu não faço crosslink. Lembrar que o protocolo de Atenas, existem muitos trabalhos mostrando, principalmente dos gregos lá, que há estabilidade. Só que o problema, gente, é que você faz um procedimento que ele não está regulamentado. É um procedimento off-label. Você deve resguardar esses casos para pacientes que, vamos dizer, têm uma necessidade de cirurgia muito grande e que aceitam o risco. O risco é pequeno? É, desde que os artigos mostram que você deve ablar no máximo 50 micra. Ou seja, para você regularizar essa córnea, para facilitar, por exemplo, a adaptação com lente de contato gelatinosa. A gente sabe que hoje o transplante lamelar, DALK principalmente, ele tem sido mais usado do que o. Usado não, ele está ganhando mais espaço do que o transplante penetrante. E hoje, curiosamente, me procurou um paciente com ceratocone que ele tinha num olho um DALK, muito bem feito, muito bonita a cirurgia. E no outro, um PK, penetrante. E esse paciente chegou para mim querendo uma solução. Refração do olho direito, do DALK, mais 8 com menos 6. Refração do penetrante, menos 2,5 com menos 7,25. Então, ou seja, uma anisometropia absolutamente incapacitante. Eu falei com esse paciente, chegou lá querendo que podia saber o que podia fazer. Ele queria operar esse olho direito, porque ele não usa o olho direito. O óculos dele é plano no olho direito e menos 2,5 com menos 7,75 de cilindro. E ele é motorista, dirige muito, pega estrada, e ele está sentindo que tem dificuldade. Esse paciente absolutamente não tem uma boa estereopsia, né? Bom, o caso então é o seguinte, eu falei assim, a única alternativa que você tem, um paciente com 39 anos, a meu ver, é a lente de contato escleral. Ele tem uma córnea muito irregular por causa dos transplantes, por isso que tem um astigmatismo tão alto, e ele conseguiu uma visão de 0,8 em ambos os olhos com lentes esclerais. Fez o teste hoje. Então, realmente é uma solução que os pacientes ainda não conhecem muito bem e que a gente deve sempre lembrar que existe. Em relação àquele quadro que você mostrou, ô Vinícius, tem umas coisas ali que eu acho que é mais ou menos o que eu já falei. Deixa eu ver se eu lembro aqui o que foi que eu não concordei naquele quadro.
É, Quer que eu volte lá, doutor Reinaldo? Eu posso compartilhar de novo Não, aqui. eu tirei uma foto aqui. Ah, Mas põe lá que eu acho que é melhor. E aí todo vou mundo vê. É bom também que o Arnaldo dá a opinião dele, se ele concorda com o artigo ou não. Põe o primeiro quadro, por favor. É esse aí. Então vamos lá. Aqui, o não progressivo. Uma visão melhor que 20/30, uma córnea de 450, um leite residual acima de 400, uma ceratometria acima de 50, ele sugere o protocolo de Atenas. Bom, tudo bem. É uma alternativa muito segura, mas lembrar que é off-label, o paciente tem que assinar, tem um risco de desestabilizar essa córnea. E isso aqui também é o seguinte: eu considero muito a idade do paciente. Se for um paciente jovem, eu não faço. Se for um paciente com mais idade, aí se ele me convencer de que para ele é muito importante, eu faço o protocolo de Atenas. Mas lembrando então que a idade que não é considerada aqui, você deve considerar, porque você sabe que a biomecânica do jovem é mais alterada do que do indivíduo mais adulto. Outra coisa, se a visão está entre 20/30 e 20/200, ceratometria acima de abaixo de 60, córea clara, anel. Gente, poxa, 20/30, 20/30, 20/40 é uma visão muito boa, muito boa. Então, eu vou avaliar a visão do outro olho. Se o outro olho também tem uma visão boa, eu vou pensar talvez mais no crosslink do que no anel, pela previsibilidade. Se a visão está abaixo de 20/200 e uma ceratometria acima de 60, com cicatriz, ele faz o DALC ou PK. Eu concordo. Assim, está com visão menor que 20/800, mas ele tem uma 20/40, 20/60 com pinhole, ceratometria de 80 e uma cicatriz que permite ele uma visão. Eu ponho uma lente de contato, pingo uma gotinha de anestésico, faço um teste de lente de contato e o paciente consegue ter uma visão muito boa. Eu vou pensar no anel antes de pensar no transplante. Ok? Aqui em relação ao progressivo, acho que é por aqui mesmo. O paciente tem uma visão muito ruim, uma córnea acima de 40, de 60, cicatriz. Eu vou, antes do transplante, eu vou pensar também no anel e, dependendo da idade, eu vou pensar em considerar também o. Tá bom, aqui tem menos de 400, então seria só o anel e ver se com o anel a gente consegue estabilizar para evitar o transplante. Porque a gente reabilita parcialmente com o anel, estabiliza, e depois você pode reabilitar com a lente escleral. É, eu sou procuro ser mais conservador, não é que eu não gosto do transplante, acho que o transplante é excelente solução quando bem indicado. Você observa esse paciente que veio hoje, que eu montei para vocês. Paciente otimamente bem operado, DALC de um lado, PK do outro. Mais 8 com menos 6, menos 2 com. Você reabilitou a visão desse paciente com o transplante? Olha, está maravilhosa. Mas você tem uma talvez ele esteja em uma situação pior do que ele estava antes do transplante, pela anisometropia. Então, como existe essa imprevisibilidade do transplante, tudo que você puder fazer para evitar o transplante, eu acho que é mais seguro. Né? 20/200 a 20/30, maior que 400, ele considera crosslink e anel. Eu não gosto de terapias combinadas. Se o paciente tem uma visão muito boa, eu vou fazer só o crosslink. Se a visão não é muito boa, eu vou fazer o anel. E se persistir a progressão, principalmente em criança, eu faço depois o crosslink. Agora, é sempre se observar de perto esses pacientes. Né? Então, eram essas considerações que eu queria fazer em relação a esse quadro aí, viu, Vinícius? Não sei se o Arnaldo quer beleza. complementar alguma coisa. Quero sim. Reinaldo, eu concordo com você, realmente. O problema do crosslink é o seguinte: existe um interesse comercial muito grande dos fabricantes de equipamentos de crosslink em criar indicações cada vez mais estapafúrdias para o crosslink. Então, realmente, lembrar que toda ectasia corneana é contraindicação para aplicação de laser, ou seja, a gente não deve fazer PRK em pacientes portadores de ectasia corneana, principalmente jovens, porque o resultado é desestabilização da córnea
e a piora da qualidade de visão e a evolução da ectasia. Todo paciente jovem que é submetido à cirurgia refrativa, ele inicialmente o resultado será bom, mas ao longo do tempo, se a gente for acompanhar esse paciente ao longo dos anos, a gente vai observar o retorno das aberrações corneanas e da ectasia muitas vezes pior do que o paciente tinha antes. Com relação ao crosslinking em pacientes com ceratocone avançado, eu concordo 100% com você, Reinaldo. Não existe nenhuma indicação, muito pelo contrário, existe uma contraindicação no protocolo de Dresden para realização de crosslinking em ceratocone avançado. Até porque já não vai reabilitar a visão do paciente, e muitas vezes esse paciente já tem uma córnea muito fina, e a gente corre o risco de ter um melting corneano e esse paciente eventualmente precisar fazer um transplante penetrante a quente. Há 25 anos já estava estabelecido que em ceratocones muito avançados não existe nenhuma indicação para o crosslink. Então, existe uma pressão muito grande comercial das empresas fabricantes de equipamento de crosslink para que esse equipamento seja cada vez mais disseminado, principalmente para colegas oftalmologistas que não têm nenhuma experiência em ceratocone. O que a gente observa muitas vezes é aquele colega que não trabalha com córnea nem ceratocone, e tem um paciente lá, portador de ceratocone, muitas vezes avançado, e vai fazer um crosslink muito mal indicado porque ele adquiriu o equipamento e alguém falou para ele que aquele tratamento é benéfico para pacientes portadores de ceratocone. Então, existe uma pressão comercial muito grande para se vender esses equipamentos para colegas que não trabalham com córnea nem com ceratocone, justamente para que esses equipamentos possam ser vendidos. Com relação ao transplante corneano, é aquilo que o Renato falou há 30 anos atrás, quando eu fazia residência de fellowship de córnea, residência na Santa Casa, quando a gente fazia o diagnóstico de ceratocone, a gente fazia, a única lente que a gente tinha disponível na época era caixa de prova de lente Soper. A gente fazia teste de lente de contato com a lente Soper, e aqueles pacientes que eventualmente não se adaptavam com a lente de Soper, que era a grande maioria, a gente fazia transplante penetrante em todos eles. E transplante penetrante, alguns resultados são muito bons e outros, muitas vezes o paciente vai ter um astigmatismo corneano pós-operatório, às vezes até maior do que ele tinha antes do procedimento cirúrgico. Então, é um procedimento hoje em dia de exceção. A maioria dos casos a gente vai conseguir resolver ou com o crosslink ou com o anel corneano, que comprovadamente vai melhorar a visão dos nossos pacientes e também vai estabilizar a ectasia. Eu, pessoalmente, da minha casuística, eu tenho 2 pacientes que eu implantei anel e que eventualmente precisaram fazer um tratamento de crosslink. Então, é uma exceção muito grande a gente, eventualmente, o paciente precisar de um tratamento adicional de crosslink após o implante de anel. E lembrar que realmente não tem indicação nenhuma da gente sair fazendo crosslink em paciente que já está com a sua qualidade de visão bastante comprometida com o ceratocone. Nós tivemos agora uma reunião da chefia dos chefes de departamento da Clínica de Olhos lá com o Geraldo Benício e a boa notícia que nós temos é que a Clínica de Olhos vai brevemente adquirir equipamentos de propedêutica de córnea, como tomografia Pentacam e outros equipamentos que vão nos auxiliar bastante aí na nossa unidade aí de cirurgia refrativa e ceratocone. A gente espera que esses equipamentos cheguem ainda no primeiro semestre desse ano para que a gente possa beneficiar os nossos pacientes com essas novas tecnologias aí que vão estar disponíveis brevemente. Ok? Então é isso. O Claudio Cury quer fazer algum comentário, Claudio? Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu Boa Boa cheguei noite. muito noite. atrasado e eu estou deveras em déficit com o que foi apresentado pelo Vinícius, peguei só um pedacinho. Então eu vou hoje me abster, mas tem muita variável. Teve uma apresentação recentemente aí de vários palestrantes de vários lugares do mundo sobre ceratocone, principalmente no implante de anel.
Então, assim, se a gente for falar só de implante de anel, cada um tem uma forma de fazer, cada um tem uma visão. Estou falando só do implante de anel. Então, imagina do ceratocone como um todo. Então, querer colocar numa caixinha é mais difícil, mas a gente tem que ter pelo menos o norte do pensamento. Eu acho que foi isso que eu consegui perceber aí com essa árvore decisória. E ainda assim vão surgir dúvidas. É, pelo sim, pelo não, fiquem com o básico. O básico vocês aprenderam aqui, já sabem. E eu vou fazer uma observação. Graças a Deus que tem um pessoal meio maluquinho aí que faz umas coisas diferentes, porque às vezes sai uma coisa boa, né? Então deixa essa turma aí arriscar e a gente fica aqui no básico, no convencional, no que a gente já sabe que dá certo. Mas sem deixar de perceber o que está sendo feito de novo no mundo. Ainda bem que tem gente que faz isso. Perfeito. Lembrar também, Cláudio, que esses experimentos novos, eles merecem ser pesquisados, mas não em olho humano, né? A gente tem que lembrar que muitas dessas técnicas, igual o Paulo Ferrara, quando começou o anel, ele não começou implantando anel em olho humano, foi em olho de coelho, então tudo tem a sua fase também. Mas ainda bem que nós temos colegas aí que estão trabalhando no sentido de desenvolver novos tratamentos e novas tecnologias. Ok? Então é isso. Ô, Reinaldo, você ô, quer ô, ô, complementar mais alguma coisa? não, eu só queria perguntar ao Cláudio. Cláudio, você conseguiu mandar aquela carta lá para a Feluma? Doutor Reinaldo, não consegui, não. Eu só cheguei em casa agora e nem a Ah, do tá. meu da lente eu também não mandei ainda, não. Mas eu vou, quinta-feira, eu vou entregar pessoalmente, que tem que ser ao vivo, não é Ah, é? meio eletrônico, não. Você entrega lá para nós, então? Entrego. Maravilha. Bom, gente, eu acho que está bem Amanhã, então, colocado. nossa Amanhã aula, né? é Amanhã ou quinta-feira. quinta-feira, Reinaldo? Não, quinta-feira. Não, pera aí, Quin- amanhã ou quinta? É Porque quinta-feira. na Como é que é? realidade, o Giovanni ele fez o post da sua aula para amanhã. É amanhã ou quinta? Não, então Porque pode se ser for, amanhã, então. Pode ser amanhã, então. eu acho, Vamos. vou te sugerir a gente manter amanhã, porque eu já divulguei o pôster com a aula amanhã. Então tá. Senão já vai ter Amanhã, que então. corrigir, Beleza. tá bom? É até porque quinta-feira eu vou viajar e às vezes eu chego tarde, aquela correria para Legal, chegar em aula. Então fica para amanhã mesmo, tá? amanhã mesmo, viu? Agora, gente, Maravilha. ó, eu estou impressionado o seguinte: todo dia eu recebo, hoje eu recebi, hoje à tarde, eu atendi uns 15 pacientes, todos com ceratocone. E eu fico impressionado como é que esses pacientes são mal orientados e como é que eles são, a refração deles é, é precária. Eu passei para vocês uma técnica que eu uso há muito tempo e que funciona. Vocês têm feito isso ou tu continua naquela de tentativa e erro, autorrefração? Eu queria a opinião de cada um de vocês. Tem Não feito, está dando doutor. certo? Como é que está funcionando na mão de vocês isso aí? Lá no IOCM eles estão fazendo também, viu? Os residentes deram a resposta esses dias que tá dando certo também. Bom, então, gente, é o seguinte, o conhecimento ele deve ser compartilhado. Então, vocês divulguem isso, né? Como uma forma dos colegas saberem lidar melhor com o ceratocone. Eu fiz um algoritmo de refração em ceratocone e tem algumas peculiaridades que eu não sei se quando eu falei de ceratocone, eu comentei com vocês sobre refração pós-anel e refração em cones iniciais. Não lembro se eu falei isso, porque dei uma aula para vocês sobre refração. Eu não me lembro se eu abordei esses temas, porque são situações que fogem totalmente àquela técnica que vale para ceratocones moderados e avançados sem opacidades. Você se lembra se eu falei dessas outras Com possibilidades? certeza, Reinaldo. Falou sim. Falou. Falei, né? Ah, então tá bom. Sim. É porque quero deixar claro para vocês que essa técnica de você fazer a refração do ceratocone, ela é válida para ceratocones moderados a avançados, desde que os avançados não tenham opacidades importantes. Nos casos de ceratocone leve,
Não use essa técnica, ela não vai funcionar. E por que que ela não funciona? Porque as pessoas, quando nascem, antes de desenvolver fenotipicamente o ceratocone, já que é uma doença que a pessoa nasce com ela do ponto de vista genético, a pessoa normalmente nasce com um astigmatismo a favor da regra, né? Borboleta em pé, o astigmatismo a 180. Essa é a regra, por isso que chama astigmatismo a favor da regra. À medida que o ceratocone vai avançando e que você vai afinando as partes temporais inferiores da córnea, que é onde afina mais, já comentei isso com vocês, que eram as últimas incisões que a gente fazia na RK, porque tudo perfurado. Então, esse astigmatismo, inicialmente que está assim, ele vai fazer isso. Por isso que você começa a ter um cilindro a 60 no olho direito e 120 no olho esquerdo, mais ou menos. E quando o cilindro está ainda a favor da regra, que ele é vertical, o astigmatismo, o eixo do astigmatismo vai ser a 180. Então, você não deve fazer aquela técnica para cones iniciais. A autorrefração em cones muito iniciais, ou aqueles que você dá o diagnóstico, às vezes depois da topografia, porque são muito iniciais, a autorrefração não é tão imprecisa nesses casos muito iniciais. Mas casos moderados, você já pode esquecer a autorrefração, que ela vai te atrapalhar mais do que vai ajudar. E lembrando também que anéis de arco longo, frequentemente, eles regularizam a córnea e fazem com que esse cilindro que estava assim, ele verticalize novamente. Então, frequentemente, você vai ter, ou melhor, ele que estava nessa posição, ele vai fazer isso. Então, frequentemente, você tem um astigmatismo após anel, o eixo a 90. Isso para anéis de arco longo, correto? Eram só essas observações que eu gostaria que vocês ficassem atentos aí para que vocês possam é, passar muito óculos para paciente, que às vezes é o que eles precisam. E muitas vezes não usar lente de contato é muito bom para ajudar no controle da atopia, tá bom? E para evitar também o uso excessivo de lente quando for necessário. Então é isso aí. Amanhã eu vou apresentar para vocês uma série de casos onde nós vamos ter várias alternativas, ou crone, ou anel, ou crosslink, ou transplante, ou lente, e vocês vão decidir qual que será a conduta baseado nesse nomograma, algoritmo aí que o Vinícius mostrou. Combinado? Então é isso aí, Perfeito, gente. Até Reinaldo. amanhã, então. 19h30, tamo junto. Ok, obrigado, Reinaldo. Falou, gente. Um abraço. Boa Obrigado, noite a Vinícius. Boa todos. noite, Boa pessoal. Um noite. abraço. Falou, gente. Boa noite.